Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu quero estar comunicando aos irmãos. Amém, até estava no monte agora mais cedo. E eu estava comentando sobre o culto do dia 23, onde vai estar, meus irmãos, o pastor Iago da Setorial de Niterói, pregando a palavra de Deus. E nossa anexo, meus irmãos, da Igreja Deus e Amor, nosso anexo de Maria Paula. Amém, meus irmãos. E vai ser uma grande bênção. Vários conjuntos vai estar. Largo da Batalha, Rio do Ouro, Vaza das Moças. E também, meus irmãos, visitantes de outro ministério estará presente também juntamente conosco. Amém, meus irmãos, nesse dia, glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu senti de Deus, meus irmãos, de deixar uma palavra aqui para os irmãos, que se encontra, meus irmãos, no livro de Salmos 23, que vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É interessante isso aqui, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, sabemos que todos nós, meus irmãos, temos as providências de Deus em nossa vida. Mas é interessante nós pegarmos uma etimologia dessa palavra, um contexto, aonde, meus irmãos, que quando Davi ele escreveu, meus irmãos, Salmos 23, ele estava passando por um momento complicado, ele estava sendo perseguido pelo rei inimigo, ou seja, ele estava sendo, meus irmãos, oprimido. Por ele, meus irmãos, está sendo exaltado por Deus. Sabemos, meus irmãos, que no meio da aflição, quando Davi começou, meus irmãos, a escrever Salmos 23, ele lembrou, meus irmãos, das ovelhas que ele cuidava do seu pai, das ovelhas do seu pai no pasto, aonde, meus irmãos, ele defendia as ovelhas do seu pai, livrando de leões que queria devorar suas ovelhas, livrando de ursos que queria devorar suas ovelhas. Mas Davi, meus irmãos, segundo a graça de Deus que estava sobre a vida dele, também uma promessa que Deus já tinha visto, meus irmãos, ele do céu, ele começou, meus irmãos, a se colocar como uma ovelha diante de um pastor. Como assim? Sabemos, meus irmãos, que ele lembrou que cuidava das ovelhas do seu pai, que protegia dos leões e dos ursos. E ele sabia, meus irmãos, que no meio dessa perseguição, que no meio, meus irmãos, dessa opressão, ele sabia que tinha um pastor que poderia apacentar ele e cuidar dele. Por isso, meus irmãos, que Davi ele falou aqui em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como assim, meus irmãos? Ele se colocou como ovelha diante do pastor, e nós podemos pegar uma simbologia, algo, meus irmãos, detalhado, que vai dizer no Novo Testamento que Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E saber, meus irmãos, que vai dizer também: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Porque, meus irmãos, Davi ele estava passando por um momento difícil, por um momento, meus irmãos, que invejava o seu ministério, que invejava, meus irmãos, aleluia, aquilo, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, tinha colocado em sua vida. E sabemos, meus irmãos, que quando Saul perseguia Davi, ele, meus irmãos, estava aqui no meio de um oásis. Ele estava no meio, meus irmãos, de vamos botar, meus irmãos, de um momento difícil que ele não sabia se conseguiria sair ou não. E sabe o que acontece? É nesse momento que quando nós temos o coração sincero, é nesse momento que quando nós, meus irmãos, clamamos a Deus com sinceridade, Deus, meus irmãos, ele entra com todas as providências possíveis para nos dar, meus irmãos, a nossa vitória grandiosamente. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, o Senhor meu pastor, que sabemos que mediante essa metáfora, frequentemente, meus irmãos, empregada, sabemos que Deus é comparado aqui, meus irmãos, a um pastor. Então, meus irmãos, independente da dificuldade que você esteja vivendo, independente, meus irmãos, da perseguição que você esteja vivendo, do oásis que você esteja vivendo, saiba que você tem um pastor que pode, meus irmãos, estar com você todo o tempo. Então, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, analisar, meus irmãos,
que Deus, meus irmãos, através de Cristo e do Espírito Santo, Ele sempre, meus irmãos, nos traz bons alimentos para poder, meus irmãos, nos apacentar. A Bíblia diz: deitar-me faz e ver despacho, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que me faz deitar-me e ver despacho? Como diz em João: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará as pastagens. Ou seja, um caminho. Se nós seguirmos, meus irmãos, a Cristo, se nós seguirmos, meus irmãos, a Jesus, nós vamos ter, meus irmãos, alimentos, nós vamos ter, meus irmãos, providência, nós vamos ter, meus irmãos, aleluia, aleluia, meus irmãos, algo que vai refrigerar a nossa alma. Então, meus irmãos, quando o dia deitar me faz e ver despacho, é um alimento que Jesus nos dá. A Bíblia diz em João 6, verso 33, se não me falha a memória: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Ou seja, Ele é o pão da vida. Então, se você se alimentar dele, se você comer do pão que é Jesus Cristo, você também vai tomar a água que vai representar um milagre. Então, meus irmãos, quando Davi falou: deitar-me faz e ver despacho, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele sabia, meus irmãos, que no meio daquela prova havia um que poderia sustentar eles. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam algo aqui, que Jesus hoje Ele quer refrigerar a sua alma. Jesus, meus irmãos, Ele quer, meus irmãos, te guiar pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, se você busca a face de Deus, não tem demônio, não tem inferno, não tem potestade, não tem cetro que vai impedir, meus irmãos, o agir de Deus na sua vida. Ah, mas pastor Mateus, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando que parece que eu estou nesse vale, esse vale não acaba, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temas a mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado e a tua vara me consola. Cajado vai representar algo para você conduzir as ovelhas para um bom pasto. A vara vai representar muitas vezes para você corrigir a ovelha quando ela sai da direção daquelas que estão em fileira. Então, muitas vezes o pastor, meus irmãos, ele usa o cajado como uma autoridade para poder conduzir as ovelhas, e a vara, meus irmãos, para poder disciplinar as ovelhas. Então, meus irmãos, eu quero que a amada igreja e o povo que agora me assiste, saiba, meus irmãos, que você tem um pastor que está cuidando de você, que está, meus irmãos, te apacentando, que está, meus irmãos, preparando você para uma grande vitória. Então, meus irmãos, agora no dia 23, eu quero estar convidando aos irmãos, amém, para estar, meus irmãos, conosco, glorificando a Deus, exaltando a Deus, nesse culto especial, meus irmãos, que vai ser, meus irmãos, uma grande bênção, uma grande vitória da parte do nosso Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos, estará conosco o pastor Iago, amém, pregando a palavra de Deus. Estaremos orando pelo divino dom do Espírito Santo, as libertações, porque até na Fundação Reviver vai ter milagre de Deus acontecendo naquele lugar. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe, meu Pai, a vida dos seus filhos, ó Deus, que estão aqui, meu Pai, acompanhando, meu Pai, essa transmissão, ó Pai. Eu entrego, Jesus, esse povo, Pai, em suas mãos, Senhor. E faça, Pai, conforme a sua vontade. Eu creio na grande vitória. E que no dia 23, Pai, o Senhor, meu Pai, derramará, meu Pai, da sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo.